cumprimentar a deputada Mônica Seixas, presidente desta sessão, os meus colegas deputados que estão aqui reclamando que eu, de novo, voltou à tribuna. Aqui nós temos que mudar o regimento, deputado Conte Lopes, para aumentar o tempo, porque aqui, grande expediente, 10 minutos. Vossa Excelência lembra que, lá na Câmara Municipal de São Paulo, eram 30 minutos o grande expediente, né? Depois reduziram para 15. Mas 30 minutos acho que seria um bom tempo para que cada deputado pudesse aqui falar, discorrer sobre as várias questões, problemas que, no dia a dia, vai assolando a nossa população. Mas eu vou dividir o meu tempo, os 10 minutos, em duas fases. Uma para falar do tarifaço do Trump e outra para falar das escalas extras no interior de São Paulo da Polícia Civil. Como eu recebo as reclamações, eu tenho que torná-las públicas, né? Mas quero falar um pouco sobre o tarifaço do Trump, sobre um erro estratégico grave, uma escolha política equivocada e, principalmente, um prejuízo concreto para o Brasil e para os trabalhadores paulistas. Então, Vossas Excelências sabem que, quando o Trump tomou posse, vários deputados federais do PL do B, porque existe o PL do V e o PL do B. O PL do B é o PL do Bolsonaro, e o PL do V é o PL do Valdemar da Costa Neto. Então, vários deputados do PL do B, que são os mais radicais, mais extremistas, correram lá para assistir o Trump lá em Brasília, não, lá nos Estados Unidos, né, saíram de Brasília, foram para os Estados Unidos, para assistir no telão, porque eles não conseguiram entrar lá no Capitólio, né? E muitos com dinheiro público, né? Com passagens pagas pelo erário, né? O governador Tarcísio de Freitas fez questão, desde a campanha presidencial dos Estados Unidos, de se posicionar ao lado de Donald Trump. Defendeu-o, exaltou sua volta ao poder e, na posse, não escondeu sua empolgação. Mas o que São Paulo e o Brasil receberam em troca dessa fidelidade inabalável? Mais tarifas, mais barreiras comerciais e um ataque direto à nossa economia. No último mês, Trump impôs tarifas abusivas sobre o aço e o alumínio brasileiro, elevando a taxação para 25%. São Paulo, que concentra algumas das principais siderúrgicas do país, será um dos estados mais prejudicados. Milhares de empregos estão em risco, senhora presidenta. Empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos já calculam perdas e setores inteiros da economia nacional serão afetados. Não estamos falando de uma disputa ideológica, mas de uma medida concreta que atinge diretamente a indústria, a arrecadação e a estabilidade econômica do Brasil. O setor siderúrgico paulista tem um peso significativo na economia nacional, e essas tarifas representam um golpe duro para essas indústrias, que já operam sob forte concorrência global. A imposição dessa barreira comercial pode resultar em fechamento de fábricas, demissões em massas e um efeito cascata devastador para toda a cadeia produtiva do setor, afetando desde os trabalhadores metalúrgicos até pequenos fornecedores que dependem deste mercado. Onde está o governador que ostentou, que fez a campanha, né, que se mostrou entusiasmado com Trump? Bem na hora que eu estou falando, o celular resolveu tocar. Agora se cala diante do prejuízo causado por ele, ou mesmo que vestiu o boné e repetiu o slogan da extrema-direita americana. Agora assiste inerte a um ataque frontal contra os interesses do nosso país. Onde está a defesa dos trabalhadores de São Paulo? Onde está o seu compromisso com a economia do Estado de São Paulo? O Brasil precisa de governantes que defendam seus interesses e não que ajoelhem diante de líderes estrangeiros.
O governo federal, por meio do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad, já está atuando diplomaticamente para tentar reverter essa medida injusta. Mas, em São Paulo, o governador, que deveria estar ao lado do Brasil, nesse embate, prefere continuar em silêncio, sem coragem de questionar o homem a quem jurou lealdade política. Esta Assembleia Legislativa não pode aceitar essa postura de omissão. Não podemos admitir que um governador de São Paulo coloque sua ideologia acima da necessidade de defender nossa economia. A escolha do governador de se alinhar a Trump, desde a campanha dos republicanos, se mostrou um erro grave. Ao invés de buscar caminhos para o desenvolvimento de São Paulo, preferiu se associar a uma política protecionista e hostil aos nossos interesses. E agora, diante da realidade cruel das novas tarifas, não há como esconder o fato. A economia paulista merece mais respeito. A indústria nacional precisa de um governo estadual que lute por ela, não que se curve a interesse estrangeiro. É hora de exigir que o governador se posicione e que pare de colocar sua ideologia acima dos interesses do nosso povo. Então, o que nós queremos é uma posição do governo de São Paulo com relação a esse ataque frontal que o presidente Trump está fazendo com o Brasil e, principalmente, com o estado de São Paulo, que é um estado que exporta para os Estados Unidos, que a sua siderurgia, o seu setor de alumínio, de ferro, tem setores de forte exportação para os Estados Unidos. Então, a gente quer um posicionamento do governador de São Paulo com relação a esse ataque frontal provocado pelo tarifaço do Donald Trump. A outra coisa que eu quero deixar registrada nesse grande expediente, nesse pouco tempo que tenho, senhora presidenta, é as reclamações que estão surgindo, principalmente do interior, com as escalas da Polícia Civil, as escalas extras. Eu recebi hoje reclamação de que o policial trabalha em uma cidade e é escalada para trabalhar em outra a 100 quilômetros do seu local de trabalho. A 100 quilômetros. Então, muitas vezes, ele tem que trabalhar em 3 cidades. Tem que trabalhar... E a distância de uma para outra é 100, 120, 150 quilômetros. Isso gera despesa de pedágio, despesa de combustível. E também do seu tempo, da sua escala, porque ele não está lá para trabalhar todos os dias. O policial tem direito à folga. Então, o governador, até no dia 8 de março, resolveu anunciar a abertura de novas delegacias 24 horas, mas não adianta abrir delegacias, precisa primeiro contratar pessoal. Nós temos um déficit na Polícia Civil de cerca de 15 mil profissionais. Já chegou a ser a 18 mil, já chegou a ser bem mais do que isso, é verdade. Tinha um concurso do governo anterior, que o governo deu posse a eles, né? E esse governo abriu um novo concurso, mas o procedimento para a contratação desses policiais é muito lento. É muito lento. Nós já estamos em 2025, 2026 é um ano eleitoral, é praticamente o último ano desta gestão, né? Talvez o governador até consiga se reeleger, ou, de repente, ele vá até para Brasília, pelo que eu percebo aqui de alguns deputados, eles defendem que o governador seja candidato a presidente da República. Eu acho que seria muito bom que ele assim o fizesse, mas enquanto ele não é candidato a presidente da República, deputado Conte Lopes, ele precisa olhar melhor para essa questão da segurança pública, porque os deputados da segurança pública vêm aqui, falam, mas todo dia está acontecendo um crime, não está reduzindo a criminalidade. Todo dia nós vemos fatos aí que aterrorizam a população de São Paulo. Aliás, na pesquisa sobre a popularidade do governador, o maior problema que ele enfrenta é a segurança pública. Está lá na pesquisa, não sou eu que estou falando. O maior problema que ele tem é na segurança pública. E esses problemas começam, primeiro, com os salários que são muito baixos. Os salários são indignos. Um policial ganhar R$4.000 por mês, ganha 5 e pouco, mas a hora que desconta imposto de renda, a hora que desconta a Previdência, a hora que desconta lá a Caixa Beneficente, aí acabou, o salário, o dinheiro vai lá embaixo, né? Então, é muito baixo o salário, é muito baixo, é irrisório, é insignificante, e, além de ser insignificante, eles estão prestando serviço extraordinário. Toda hora é uma escala extra, escalas gritantes. E na Polícia Civil isso está sendo muito forte. Imagina
um policial trabalha em Campinas, depois tem que prestar serviço em Sumaré, depois tem que prestar serviço em Montemor, tem que prestar serviço em Jundiaí. Ou seja, quanto custa esse deslocamento dele? E quem paga por esse deslocamento? Não tem condições de, com o salário que se ganha, bancar esse deslocamento, sair de uma cidade e trabalhar em outra e enfrentar essas escalas extras que estão se criando e que pipocou de reclamações durante esses últimos dias. Muito obrigado, senhor presidente.